Perdão é a expressão máxima do amor. Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 18, não te digo até 7 vezes, tu deves perdoar, mas até 70 vezes 7. Estamos na última parte do discurso de Jesus sobre a vida comunitária no Evangelho de Mateus. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus enfatiza a importância do mútuo perdão para que a convivência subsista e o reino de Deus se realize na terra. Um dos maiores desafios para qualquer tipo de convivência, como também na comunidade de Mateus, é o perdão. A sobrevivência de qualquer comunidade humana depende da capacidade de seus membros de perdoar. Sem isto, não há comunidade ou convivência que possa subsistir por muito tempo. O perdão é que possibilita a própria existência e a continuação da comunidade ou de uma convivência. Sem o perdão, não existe vida fraterna, vida religiosa, vida conjugal, vida familiar ou vida comunitária. Para aprender a amar verdadeiramente, o cristão tem que aprender a perdoar vivendo o Espírito de Deus que não se cansa de nos perdoar. Por isso, perdoar não é somente dever moral, e sim o eco da consciência de ter sido perdoado por Deus. Assim chega a ser uma espécie de virtude teologal que prolonga o perdão dado por Deus a mim. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim rezamos no Pai Nosso. Neste sentido, perdoar o próximo é sinal da plenitude e da eficácia do perdão de Deus recebido. Para pedir o perdão a Deus, tenho que aprender a perdoar o outro. Até quantas vezes devo perdoar? Disse Pedro a Jesus. Os judeus diziam que o máximo de vezes a perdoar era 4 vezes. E quem perdoava 7 vezes já era considerado santo. Pedro é generoso porque ele eleva o número para 7, pensando chegar ao ideal de Jesus. Mas qualquer que seja o motivo que leva Pedro a fazer sua pergunta ou a elevar o número 4 para o 7, uma coisa é certa. Ele quer que Jesus confirme a existência de um limite no exercício da caridade cristã, especialmente no perdão. Jesus, porém, enfatiza o perdão sem limite, até 70 vezes 7. No Antigo Testamento, o número 77 representava a vingança dos filhos de Caim. O que tem por trás da afirmação de Jesus é o Deus de misericórdia. Jesus quer nos levar à consciência primordial sobre a razão de nossa existência. Jesus quer nos relembrar de que no início era misericórdia. Fomos criados por um gesto misericordioso. Fomos feitos por mãos misericordiosas. Fomos idealizados por uma mente misericordiosa. Fomos gerados pelo ventre misericordioso. Misericórdia no Antigo Testamento significa seio materno. É Rahamim, que se traduz para o português por misericórdia, que deriva do latim miseris, miserável, cor, coração, dare é dar. Misericórdia significa dar o coração aos miseráveis. A nossa origem é a misericórdia. Somos seres perdoados e por isso somos chamados a perdoar sem parar. Se esta é a nossa origem, o perdão não é mais uma realidade ocasional da qual temos necessidade de vez em quando. O perdão não é sentimento, mas é decisão, é escolha. Se a misericórdia existe desde o princípio, ela ainda agora é fonte de vida e da graça da qual temos necessidade continuamente e que constantemente está agindo em nós para nos reconciliar.
O perdão é a expressão máxima do amor. Repito, o perdão é a expressão máxima do amor. Por isso não existe perdão sem amor. O perdão é o critério para saber se temos ou não o amor no coração. O perdão é uma decisão e uma escolha que você toma a partir de dentro, independente se o outro merece ou não. Se não tem amor no coração, então somos ateus, porque Deus é amor. O amor é uma força poderosíssima, maior que o pecado. Não se rende diante do mal, porque é sempre capaz de descobrir o bem e de dar novamente a esperança, ou de convidar ainda o outro a caminhar juntos. Para perdoar, basta ter um ato de amor. Mas se é sincero, é força que pode mudar a história. Perdoar significa encarar positivamente os nossos sentimentos negativos, como a raiva, a mágoa, a culpa, a vingança, o rancor. Os sentimentos estão em cada um de nós. Os sentimentos não podem ser controlados, mas sim podem ser controladas suas reações. Sentir-se ofendido ou ofender o outro é uma prova de que somos vulneráveis e humanos e que nossa pobreza interior foi posta à vista. Posso ser ofendido por alguém e sentir raiva ou mágoa dele, mas posso reagir a esse sentimento com o perdão. Pois o perdão não é sentimento, mas é decisão, como já disse, é escolha. Quando a raiva e outros sentimentos negativos não se libertam, costumam manifestar-se em forma de medo, isolamento, autodepreciação, fúria, depressão, comportamentos agressivos, falta de concentração no trabalho, incapacidade para relações emocionais íntimas. Muita gente sofre demasiadamente porque vive em mágoa contínua. Mantém-se preso ao passado, levando vida sofrida, estagnada como água parada que apodrece. A mágoa produz efeitos nocivos. O estresse causado pela mágoa, pela falta de perdão, ataca muitas vezes o sistema imunológico. Assim, se pode explicar a origem de muitas doenças, tais como artrite, arteriosclerose, doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Entre as melhores estratégias contra os efeitos múltiplos do ressentimento é a prática habitual do perdão no dia a dia. Eu te perdoo, que Deus te abençoe. Fale sempre isso, que essas palavras estejam sempre em sua boca. Eu te perdoo, que Deus te abençoe. Dá-me o seu perdão. Muitas vezes acontece que o que nos perturba não é o que acontece, mas o modo de ver o que acontece. Não o fato em si, mas a interpretação que é dada a esse fato. A interpretação muitas vezes atinge mais a pessoa do que o próprio ato ou evento desagradável. O que perturba é o modo de olhá-lo ou de interpretá-lo. Algumas pessoas não se corrigem e não podem sofrer correção porque vivem negativamente e se ofendem por qualquer coisa. A recusa do perdão é a fonte da tristeza. O rancor, a mágoa do coração, é fruto do perdão recusado. A Bíblia mostra as consequências da amargura: o obscurecimento da inteligência, o desespero, o refúgio em Deus considerado um Deus vingativo. O perdão recusado pode gerar a raiva e o desespero. Em troca, o perdão libera em nós a força de amar. A verdadeira liberdade é amar, pois o amor dilata o coração. Perdoar não é uma atitude para gente fraca. A vingança é que o prazer do ofendido e o ódio rancoroso é o único refúgio do mais fraco.
Quando se odeia alguém, o que se quer, no fundo, é que ele sofra e até se fica satisfeito com seus sofrimentos. A dificuldade de perdoar o outro nos revela a nós mesmos que existe em nós um instinto de perversidade e nos faz descobrir um eu hostil, atraído pelo mal. Isto quer dizer que existe violência em nosso coração e seria ingênuo e perigoso negá-lo. Perdoar, nesse sentido, significa abandonar os desejos sutis de vingança, é renunciar a fazer justiça em causa própria. Quando você perdoa, você se livra do veneno que está dentro de você e sua saúde é recuperada. Quando você se nega a perdoar, você adoece e sofre pelo veneno da recusa do perdão. A palavra grega para perdão é áfesis, que significa libertar da escravidão, remissão da dívida, da culpa e do castigo. É usada quando a prisão é aberta e o prisioneiro pode sair livre. Todos nós somos chamados a ser livres, perdoando os outros e recebendo o pedido de perdão do outro. O não perdão é um veneno que adoece a pessoa, que faz a pessoa infeliz, presa, triste, sem liberdade por causa dos sentimentos negativos cultivados em si. Todos nós que pensamos sobre a paz e queremos a paz, devemos considerar seriamente esse apelo para perdoar. É um apelo à mudança, a não mais sermos controlados por nossas mágoas e medos, nossos sentimentos de vingança e ressentimentos. Quereis ser feliz por um instante? Vingai-vos. Quereis ser feliz para sempre? Perdoai. Deixemos hoje as seguintes interrogações que podem complementar a interrogação de Pedro. Eu, em relação aos outros no perdão, quantas vezes eu tenho que perdoar os outros quando o outro me ofendeu? O que é que eu tenho que perdoar nos outros? Eu devo colocar o limite para o perdão que eu devo dar aos outros? Os outros em relação a mim no perdão. Quantas vezes os outros devem me perdoar quando eu os ofendi? O que eles devem me perdoar? Os outros devem colocar o limite para o perdão que eles devem me dar? Eu e a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isto quer dizer que o perdão dado é o perdão recebido. Dentro do conteúdo dessa oração, o que acontecerá comigo diante de Deus se eu não perdoar o irmão? O homem não se movimenta pelos pés, mas pelos afetos. Até os próprios pés ele move por afetos, dizia Santo Agostinho. O afeto nos move a perdoarmos o outro. Perdoar não muda o passado, mas engrandece o presente e o futuro. Espero poder ter ajudado nessa reflexão sobre o perdão. Que você tenha um bom dia, um forte abraço e fique na paz.